Fala, torcedor alvinegro, mano. Chega mais que tem bastidores fresquinho no Glorioso. O técnico Davi Ancelotti mal chegou e já tá mostrando que veio. Calmo, observador e detalhista. O italiano vem se reunindo com todos os setores do clube e já colocou uma cobrança na comissão. Nada de enrolar, todo mundo tem que aprender o português. Pessoal, vamos acompanhar aqui as últimas informações que eu trouxe pra vocês do canal ESPN com o Rafael Marques, trazendo muitas informações do nosso Glorioso. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu like. E vamos agora ao vídeo. Sabe quem? Rafael Marques. Opa! É ele ali? Rafa Marques já aparece na nossa tela. Vamos falar agora de novo de Brasileirão. Trouxemos mais cedo no nosso F360 notícias dos clubes mineiros, dos clubes gaúchos também ao vivo com o Gustavo Berton, a Natália Andrade com Cruzeiro e Atlético. E agora vamos com os clubes cariocas. Voltou, Rafael Marques. Voltou para nós, que eu já ouvi pela aí. Muito obrigado, Celso. Voltou para nós. Muito obrigado, Celso. Você joga junto comigo, meu amigo. É isso aí. Bom dia a você, bom tá dia, Abel. sumido. Bom dia, Mari. Bom dia, Breler. Isso aí é uma questão que não é para ser discutida comigo. Eu estou sempre à disposição. Viu, Abel? Você sabe disso, o Fã de Esporte também. Satisfação voltar aqui ao F360. Quando você falou ele voltou, eu logo pensei... O Campeonato Brasileiro, não eu, lógico. O Campeonato Brasileiro é que está voltando, né, Abel Neto? E com ele todas aquelas questões comparativas quase que inevitáveis, né, com a Copa do Mundo de Clubes e também o sentimento do torcedor sendo, digamos, reaquecido, porque tem time que não joga há muito tempo e tem torcedor com saudade. Também tem torcedor que não está sentindo muita falta, não. Depende muito do caso, né, Abel? O que você traz de novidades? O Vasco, por exemplo, não foi ao Mundial, mas terminou bem ali, não é? O último jogo do Vasco foi contra o São Paulo. Felipe Coutinho jogando bem, dinizismo voando no Vascão, hein? Eu não falei pro Rafa, né? Eu tinha contado só pro Pedro Ivo, né? A impressão que eu tive. Conta pro Rafa, vamos ver a reação dele. Mas não sei se o Rafa assistiu o jogo, Rafa, mas em determinados momentos de PSG e Real Madrid, eu tive uns flashes de Vasco e São Paulo no Morumbi. Recomenda esse cautela, viu, Brener Pires? Eu acho que eu não iria tão longe assim. Como diria o filósofo Felipe Melo, você está com muita ousadura ao fazer esse tipo de comparação. Mas eu diria que, tá bom, eu entendi a lógica por trás do fato, né? Em alguns momentos, sim, o futebol que o Fernando Diniz defende, pratica, trabalha no dia a dia, é um pouco semelhante, conceitualmente, ao que foi visto naquela partida. Tá vendo? Mas, assim, qualquer coisa que se compare com o Paris Saint-Germain atualmente é uma grande heresia, né, Brilha? Convenhamos. Sobre o Vasco, o Abel e amigos, é importante dizer que o Diniz teve um mês só treinando o time. A única notícia ruim, o Vasco teve um mês, desde o jogo contra o São Paulo, a vitória lá no Morumbi, por 3-1, que aconteceu no dia 12 de junho. Nesse último mês, né, exatos 30 dias, o Vasco volta a campo amanhã em Brasília para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. À exceção da lesão do Adson, uma nova fratura na tíbia, o Vasco só teve boas notícias, né? Acertou a renovação de contrato do Léo Jardim, acertou a permanência do Felipe Coutinho. Havia uma dúvida se ele precisaria em algum momento voltar lá para o Aston Villa, nem que fosse, né, para conversar com os dirigentes do clube inglês, estabelecer algum tipo de ajuste de uma forma de receber aquilo que o clube deve ao jogador, mas foi tudo resolvido até com uma certa rapidez, né? Uma certa agilidade, e o Felipe Coutinho assinou um novo contrato com o Vasco. Então, o Diniz pode, se quiser, no clássico de amanhã contra o Botafogo, colocar o chamado time titular, que ele entende ser o melhor. Há uma dúvida em relação à zaga, se joga o Maurício Lemos, que finalmente parece estar em forma, esse é um aspecto bem importante, ou se mantém o Lucas Freitas. E no meio-campo, uma dúvida técnica entre o Jair e o Hugo Moura. Nas demais posições, é o Vasco que o torcedor já está acostumado a ver escalado pelo técnico Fernando Diniz. Existe um retrospecto interessante do Verratti contra o Botafogo, já marcou 4 gols diante deste adversário e certamente esse é o item a mais de estímulo ao vascaíno para o jogo de amanhã. Além disso, os últimos 5 jogos do Vasco contra o Botafogo, o time Cruz Maltino obteve 3 vitórias. Eu posso emendar com o Alvinegro campeão da América ou posso passar para o estúdio e vocês debaterem, por enquanto, o Vasco. Você que sabe, Abel. Não, eu gostaria que você emendasse, até porque eu já tenho uma pergunta para você. O professor David Ancelotti vai estrear?
Ainda não sabemos. Depende da aparição do nome dele no Boletim Informativo Diário, o famoso BID, que é uma entidade do futebol brasileiro, né? O documento da CBF que dá condições de jogo para atletas e condições de trabalho para profissionais de comissão técnica. E isso, obviamente, né, nesse contexto está incluído o David Ancelotti, ou o Ancelotti II, novo técnico do Botafogo. 4 dias de treinamento com os jogadores alvinegros lá no Espaço Lunier. A última atividade antes do jogo acontecendo agora pela manhã, e a delegação alvinegra segue à tarde para Brasília. Dentre as cotações internas para assumir a função de centroavante titular, na vaga do Igor Jesus, preferência para Arthur Cabral. É ele quem deve compor o ataque alvinegro amanhã, ao lado do Arthur e também do Savarino. São apenas situações hipotéticas, apurações, porque os treinamentos do Botafogo não são, obviamente, abertos à imprensa, como atualmente nenhum treino de clube nenhum é aberto à imprensa. Então, imagina-se que o Arthur Cabral seja o titular, até por ser um jogador que vem com um lastro maior do futebol europeu, em comparação ao Mastriani, em comparação ao Raul Juan Cruz, que são os outros postulantes a essa vaga, enquanto o Botafogo não contrata um atacante. Aliás, a janela de transferências foi aberta ontem e o Botafogo está no mercado. O jovem colombiano Barreiro, meia de 19 anos, jogador do Júnior Barranquilla, já está acertado. O Botafogo ainda não oficializou a contratação, mas a negociação está concluída. Mais uma peça para o meio-campo. E o Botafogo vai buscar, sim, um centroavante, vai buscar mais um zagueiro, até porque, além do Igor Jesus, vendeu o Jair para o Nottingham Forest. O clube inglês pagou pelos 2 jogadores 32 milhões de euros para o Botafogo, mais de 180 milhões de reais, uma grana que certamente o John Textor vai utilizar também para fazer algumas aquisições, aumentar o leque de peças para o técnico italiano. Mas o Botafogo entra em campo amanhã na condição de 8º colocado, com 18 pontos. O Vasco é o 13º colocado, com 13 pontos, os 2 times ocupando ali o chamado bloco intermediário, mas no momento, essa é apenas a 13ª rodada, a situação matemática do Botafogo é mais confortável que a do Vasco. Legal. O Rafa continua conosco aqui. Fique à vontade, como sempre, Rafa, para interromper, para... Aqui eu estou em casa. Quero saber quem é que semana que vem vai pagar o café para mim, que eu vou para aí, hein? Semana que vem eu estou em São Paulo. Quero saber quem vai pagar o café. É de almoço, aquele cafezinho Rafa. Ali no subsolo. É de almoço, café. De almoço. Vai ter que ser mais ousado, né, Mari? Vai de almoço. Você tem razão. Preciso te ouvir mais, viu, Mari? O Rafa, por falar em ousadia, nós temos uma pergunta. Aqui. Ali, ó. O Rafa não vai fugir dessa. Clássico carioca em Brasília tem favorito? Quem adora e sempre levanta a mão, quero responder primeiro, é o professor Celso Unzel, quando adora, aparecem essas perguntas aqui. Não deixa sem Mas chumbo. o professor, dessa vez, peço licença a ele vai esperar um pouco. Claro, porque quem licença está concedida. ansioso para responder essa, professor, é o Breler. Ah, é o O Breler? Breler levantou a mão e falou, quero responder essa. Clássico carioca, Vasco e Botafogo em Brasília. Tem favorito? O Breler, que agora há pouco disse que assistiu o Paris Saint-Germain e lembrou do Vasco. Quero ver agora o palpite. Já falei demais. Agora é com você. Não, mas tem favorito. Como o Rafa falou, o Botafogo está à frente na tabela, é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, vem do Mundial de Clubes, vai jogar em campo neutro, comando do Vasco. Manuel Tapetinho. O que é uma... Para mim, eu não consigo concordar com essa medida. Para mim, é uma conta de padaria que não fecha. O Vasco vender seu mando de campo, deixar de jogar em São Januário para jogar em Brasília. E esse era um jogo... Verdade. O Vasco, em 2023, naquela arrancada contra o rebaixamento, vence o Botafogo em São Januário. 3 pontos importantíssimos. Então, para mim, é um absurdo completo o Vasco vender o mando, ainda mais num clássico dificílimo O gol contra o antológico Botafogo. do Paulo Henrique, né, Pereira? Foi. Gol do Paulo Henrique. Então, o Vasco, para mim, né, é não colocar em perspectiva a dificuldade de um campeonato brasileiro. Porque em Brasília o Vasco também não pode vencer? Perdeu para o Palmeiras quando vendeu o mando de campo. Faz 4 jogos que não vence, né? Em São Januário também ganha e perde. Mas em São Januário, Abel, estatisticamente, o Vasco é mais forte. O Vasco tem conta, já conhece... O ambiente é outro. O ambiente, a torcida empurra de maneira diferente. Em Brasília, por exemplo, não dá para garantir nem maioria na arquibancada. A vibe é Vendeu contra o Palmeiras... Pelo visual, o Palmeiras tinha muito mais torcida. Então, para mim, é uma decisão muito equivocada da diretoria, da gestão do Pedrinho. Isso aumenta, então, para você o favoritismo do Fogão?
Não, para mim o Botafogo é favorito por ser um time melhor, ter um elenco melhor, mas tem as questões, trocou de técnico agora, a saída do Paiva, a maneira como saiu, sem Igor Jesus, que faz falta ali na referência, mas por tudo isso eu vejo o Botafogo levemente favorito. Não é aquele favoritismo como seria, por exemplo, no ano passado, né, em que o Vasco, no meio, a essa altura da temporada, não passava muita confiança. Eu vou colocar favoritismo pro Vasco dessa vez. Sério? Você vai ficar com a imagem do Morumbi. Vou meio ali... Do Morumbi, né? Não é do Mundial de Clubes, não, né, Mari? Tá um pouco confuso para mim se é Morumbis ou se é, de fato, Estados Unidos, mas mais Morumbis. Mas eu digo muito pelo momento também, assim. Eu acho que o Botafogo, ele volta machucado do Mundial, machucado pelas escolhas ou pela escolha do seu próprio investidor, de mudar comando técnico. Pode dar muito certo com o David, mas ainda não dá para a gente afirmar isso. Volta sem esse tempo que o Diniz teve de treinamento, de adaptar outras ideias ou, enfim, né, novas associações ali dentro dos seus jogadores. Volta com ausências importantes. Jair estava muito bem na defesa, o Igor Jesus lá na frente. Acho que o Botafogo não teve esse tempo de adaptar as novas contratações a ponto do Arthur Cabral já, de fato, ser esse homem referência para dar resultado. Então, hoje eu vou colocar o favoritismo para o Vasco, porque eu acho que o Vasco ele termina muito bem, né, antes da pausa, e pode ter aproveitado melhor esse tempo para dar mais luz ao trabalho do Diniz. Um está retomando depois de um mês, o outro restartou tudo, restartou o trabalho, né? Metade do Botafogo está saindo, metade do Botafogo está chegando. Agora o senhor viu, senhor Breler? Mas tem uma memória ali, né? Opa, apontou o dedo para você, O senhor viu, ameaça? o senhor viu como a sua comparação é perigosa? Essa minha bola tá cada vez menor, hein? O senhor comparando, eu concordo. o senhor comparando o Vasco com o PSG, o adversário do Vasco é justamente aquele que sabe segurar o PSG. Ou pelo menos soube segurar o PSG. Mas o dono não gostou. O dono, não curtiu a ideia. Nem todo adversário é PSG. Ele quer Botafogo Way. Mas acho que um pelo outro eu ainda O confio Palmeiras mais não no é o Botafogo. PSG. Ainda bem, né? Eu ainda confio eu- mais no Botafogo. Posso dar o meu palpite? Pode. Claro. Estou em nova fase. O meu palpite é não tem favorito. Olha a minha nova fase, mureteiro. Isso é o não palpite. Abel Prates. Abel virou Abel Prato. Meu palpite é empate. Pronto. Rafa Abel sem Prates. graça. Estou na fase Prates, mureteiro. Total. Que fase ruim de Abel Neto. O pessoal de Brasília, já que foi para Brasília, vamos oferecer gols, né? Mas eu acho que tende a ser um jogo equilibrado. Sim. Realmente. O Vasco deixou ali... O Vasco vinha evoluindo já com o Diniz. Tem boas notícias, né? Como o Rafa destacou, permanência do Léo Jardim, permanência do Coutinho, chegada do Thiago Mendes. O Thiago Mendes eu ainda não trato como uma certeza, é preciso ver. O Thiago Mendes, em 2 temporadas no Catar, fez só 30 jogos. 30 jogos é o que um jogador no futebol brasileiro faz no primeiro semestre, às vezes até mais. Então é preciso ver como entra nesse ritmo, se readapta ao futebol brasileiro depois de 8 anos retornando. Mas eu vejo o Vasco num bom caminho de evolução com o Fernando Diniz. De repente, esse momento de transição, de reformulação, novo técnico, jogadores saindo, outros ainda se adaptando. No Botafogo, isso pode ajudar o Vasco a equilibrar. O Vasco que, pelo menos antes da parada, vinha jogando bem. A gente vai falar do Flamengo já, ainda com o Rafa Marques conosco, trazendo as informações. Antes, temos uma mensagem lá na nossa hashtag F360BR. Já está na tela. Luiz Bratfish. Não. Luiz Bratfish. Vamos ver o que ele tem para falar. Difícil. Não está trabalhando hoje? Esses caras, não é brincadeira. Eu acho que ele pulou o muro. Ele está no 360, então agora ele não é mais parte envolvida no programa, ele pode. Vai ser um... Tecnicamente, ele é um fã do esporte. Difícil cravar qualquer coisa do futuro do David Ancelotti. Que ele entende de futebol me parece inegável, mas será que vai ter tamanho para se sustentar caso os resultados não venham? E pensando na carreira dele... Exatamente o que eu penso. Só um pouquinho, Rafa. Que o Luiz Bratfish, ele escreveu um livro, não escreveu uma mensagem. Uma tese. Viu, Rafa? Tem mais 10 linhas aqui. E pensando na carreira dele, claro que pegar um projeto grande é importante, mas será que futebol brasileiro é o melhor ponto de partida? Abraço para o amigo Luiz Bratfish. Contribuiu com o debate. Grande palmeirense. E o Rafa concordou com ele ainda. Você concordou com ele, Rafa? Diga aí.
Sim, concordo. Eu falei sobre isso domingo à noite, durante a edição do Sport Center. Tenho falado sempre aqui na programação da ESPN. Cabe para o David Ancelotti aquela perspectiva que, em alguns casos, se assemelha à do Felipe Luiz. Eu estou muito à vontade para falar sobre isso. Quando o Flamengo efetivou o Felipe Luiz como técnico do profissional, eu falei sobre os aspectos positivos, mas eu tinha algumas preocupações sobre a parte prática no tocante à cobrança, à pressão, à necessidade de resultado de uma outra função, que ele não tinha lastro suficiente para isso. Mas com o tempo ele se mostrou capacitado para aguentar o tranco em muitos momentos, né? E acho que a média do Felipe Luiz ela é muito mais positiva do que negativa desde então. Para o Ancelotti ainda tem outros complicadores, né? Não conhece o clube, não fala o mesmo idioma. Aliás, idioma tem sido pauta interna no Botafogo entre o Ancelotti e os seus auxiliares, uma cobrança para que eles aprendam rapidamente alguma coisa de português, para isso facilitar um pouco mais a comunicação entre a comissão e os jogadores. Além do fato de ser o primeiro trabalho dele, né, de fato, como o comandante, quem vai para sentar na cadeira da sala de imprensa e da coletiva vai ser ele, não vai ter mais um anteparo de ninguém. Existe, querendo ou não, um outro aspecto que pouca gente está debatendo, eu não vejo muito esse debate, que é, por exemplo, uma perspectiva de ser liberado, isso está no contrato, para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira em 2026 na Copa do Mundo. Será que em nenhum momento isso fica, de alguma forma, também permeando o sentimento dele, a rotina dele? Eu acho que sim. Quem não quer estar numa Copa do Mundo, né? E no caso dele não é diferente. Imagina ser o auxiliar técnico campeão, ex-campeão do mundo com a seleção brasileira. Tem muitas coisas acontecendo nessa discussão, mas a minha principal preocupação sempre, né, Abel? O Brasil sempre entra na Copa do Mundo pensando nisso. Embora o momento não sugira esse cenário, a gente tem que manter essa linha de confiança, né? Mas, assim, são vários aspectos que eu acho que ajudam a solidificar essa percepção que a gente tem de que, pelo menos eu tenho, de que eu não tenho elementos para duvidar do conhecimento do Ancelotti sobre futebol, mas tenho motivos. Galera, vou ser sincero com vocês. Esse começo do David Ancelotti no Botafogo, né, tá me surpreendendo muito ali, positivamente. O cara chegou com uma postura muito madura, nada de estrelismo, e tá ouvindo geral dentro do clube. Isso já mostra, né, que ele entende o tamanho do projeto e quer se adaptar de verdade à realidade do futebol brasileiro, algo que muita gente de fora não faz. Outro ponto que eu achei fundamental foi essa cobrança leve, mas direta, para a galera da comissão aprender português. Isso é mais do que uma exigência, é o respeito pela cultura do clube e pelos atletas. Como você vai se conectar com o elenco, com funcionários, com a torcida, se nem tenta falar a língua, mano? David já mostrou que quer criar um ambiente integrado e profissional. E dentro de campo, mesmo nesses primeiros treinos, já dá pra ver que ele vem com uma ideia de jogo moderna. Toque curto, pressão coordenada, adaptação. Ele não chega com uma fórmula mágica, mas com um pensamento tático que pode evoluir com o grupo. E isso é muito a cara do futebol atual. Não é só ter uma identidade fixa, é saber se adaptar de acordo com o adversário e com os momentos do jogo. A verdade é que o torcedor do Botafogo tem todo motivo para ficar animado. É claro que o trabalho está só começando, mas o clima é bom, o elenco é forte e o clube está estruturado. Se David conseguir colocar em prática o que ele vem planejando, o Fogão pode sim continuar grande no cenário nacional e até brigar lá fora. Fica de olho que vem coisa boa aí, rapaziada. Então, né, eu vou te falar uma coisa aí, fazia tempo que eu não via um começo tão promissor de trabalho no Botafogo. O David Ancelotti mal chegou e já tá mostrando, né, que é diferente. O cara é tranquilo, não vem com marra, tá ouvindo todo mundo dentro do clube e o melhor, falando português melhor do que muito gringo que passou por aqui e ficou anos. Isso já ganha o respeito da torcida logo de cara. Agora essa cobrança dele pros auxiliares aprender português foi sensacional. Isso mostra que ele entende a importância de se comunicar, de criar conexão com o elenco, com a comissão, com o dia a dia do clube. Não adianta nada, né, vir com currículo europeu e não se esforçar para se encaixar. E o David está fazendo justamente o contrário. Chegou humilde, disposto e com vontade, né, de fazer história aqui. Fora que ele está com a cabeça no lugar certo. Foco no trabalho, prestando atenção nos líderes do elenco, assistindo o jogo da base. Isso mostra que ele quer montar um projeto de verdade. Não veio aqui só para se promover às custas do nome do pai, né? E vou dizer mais, se ele tiver tempo e respaldo, esse cara pode fazer coisa grande no Botafogo.
Então é isso, irmão. A gente já sofreu demais, já viu muita promessa furada, mas agora dá pra sentir algo diferente no ar. O elenco é forte, o ambiente tá bom e o comando parece ser sério. Tô confiante demais, tô fechado com o David e quero ver esse Botafogo voando de novo. Vamos pra cima, Fogão.